a gente trabalhou, a gente começou a ver a classificação das angiospermas, né? Das plantas que apresentam flores, e essas plantas, além de flores, apresentam outras características que são exclusivas delas, né? Então, óvulos dentro de ovário, que vai dar origem ao... O óvulo sempre vai dar origem a uma semente, independente de ser uma gímena ou uma angiosperma. Só que nas angiospermas, esses óvulos estão dentro de um ovário. Então, como consequência, esse ovário vai crescer e vai originar um fruto. Então, sementes inseridas em frutos é uma outra característica de angiospermas. E a gente viu que no passado as angiospermas elas eram classificadas em dois grupos, em duas classes, na verdade, em monocotiledôneas e em dicotiledôneas. Mas estudos mostraram que as dicotiledôneas não formavam, ou seja, as plantas que apresentam dois cotilédones não formavam um grupo monofilético. Desse modo, só um minutinho, gente. Desculpa, eu fui ligar meu computador na tomada e o telefone aqui de casa estava tocando. Aí eu desliguei, senão ele vai ficar tocando o tempo todo. E aí vai acabar me desconcentrando. Então, no passado, as angiospermas eram divididas, eram separadas, né? Essas 270 mil espécies eram separadas pelo número de cotilédones do embrião. Então, dentro da semente, a gente tem um embrião. Esse embrião pode ter uma ou duas folhinhas, um ou dois cotilédones, que são as primeiras folhinhas da planta, quando essa planta vai começar a germinar, a semente cai no chão, essa planta vai começar a germinar. O embrião tem um ou dois cotilédones. Então, se eu pegasse uma planta, essa planta tivesse uma semente com um embrião com um cotilédone, ela era classificada como uma monocotiledônea. Em contrapartida, se esse embrião tivesse dois cotilédones, uma dicotiledônea. Só que estudos mostraram que as dicotiledôneas, ou seja, as plantas com dois cotilédones, não formavam um grupo monofilético. Esses estudos, eles foram bastante divulgados por um grupo de pesquisadores que se intitula APG, The Angiosperm Phylogeny Group, que tem vários artigos publicados com filogenia de angiospermas. Em todos esses artigos, isso é mostrado, ou seja, que as dicotiledôneas não formam um grupo monofilético. Como elas não formam um grupo monofilético, foi proposta uma nova classificação para as angiospermas, que foi a classificação que a gente viu na semana passada. De acordo com essa nova classificação, né, proposta pelo APG, as angiospermas podem ser divididas em 4 grupos. Em grado ANA, que é um grado, não é um clado, não é um grupo monofilético. Depois, o clado das magnolídeas, depois monocotiledôneas e eudicotiledôneas. O grado ANA mais as magnolídeas podem ser chamados de angiospermas basais. E todas as plantas que estão enquadradas nas angiospermas basais apresentam 2 cotilédones. Depois vem o clado das monocotiledôneas. Todas as espécies presentes nesse clado, então esse clado das monocotiledôneas, ele representa cerca de 20% das angiospermas, e todas as plantas que estão nesse grupo apresentam embrião com um único cotilédone. E depois vem um grande clado, que é o clado das eudicotiledôneas, onde as plantas, que tem 70% das angiospermas nesse clado, e as plantas presentes nesse grupo apresentam 2 cotilédones, tá? A gente deu uma olhadinha em algumas famílias de angiospermas basais. A gente olhou as famílias Nymphaeaceae, Anonaceae e Lauraceae, se eu não me engano, foram essas. Aí eu caracterizei as monocotiledôneas, ou seja,
o que essas plantas que estão no clado das monocotiledôneas têm em comum, quais as autapomorfias dessas plantas, né? E aí, hoje, a gente vai dar uma olhadinha em alguns dos representantes das monocotiledôneas, tá? Eu vou começar a projetar. Alguma dúvida até aí? Foi só uma revisãozinha do que a gente viu na aula passada. Alguém tem alguma dúvida? Vocês estão me escutando? Nenhuma dúvida. Tá bom. Então, esse a gente vai ver hoje alguns representantes, algumas famílias desse clado das monocotiledôneas. E aí, como eu falei para vocês, aqui, esse é o cladograma proposto pelo APG, esse trabalho é chamado APG, é popularmente conhecido como APG 5, 5 não, desculpem, 4, é o quarto artigo desse grupo, The Angiosperm Phylogeny Group, é um grupo de cerca de 100 pesquisadores que só trabalha com filogenia de angiospermas, tá? E a filogenia mais recente das angiospermas, que é essa aqui, ou seja, o cladograma, né, mais recente, tem essa proposta de classificação. Então, as angiospermas sendo classificadas em graduana, só 3% das angiospermas estão presentes nesse grupo, é um grupo pequenininho, em graduana mais magnolídeas. Esse grupo aqui é conhecido como angiospermas basais. Depois vem o clado das monocotiledôneas, onde eu tenho cerca de 22% das angiospermas. Todas essas plantas aqui apresentam embrião com apenas um cotilédone. Depois o clado das eudicotiledôneas, com cerca de 70% das angiospermas. Então, embrião com sementes com embrião com 2 cotilédones, esse grupo aqui apresenta as angiospermas basais e esse grupo também apresenta, tá? Então, tanto as angiospermas basais quanto as eudicotiledôneas apresentam plantas cujo embrião tem 2 cotilédones. Apenas as monocotiledôneas apresentam um embrião com um único cotilédone. E aqui estão algumas características gerais desse grupo, a gente viu isso na aula passada. Essas plantas, em geral, apresentam nervação paralela, são raras as exceções, apresentam embrião com um único cotilédone, apresentam feixes vasculares dispersos no parênquima do caule. Eu expliquei tudo isso na semana passada, né? Sistema radicular fasciculado, onde eu não tenho uma raiz principal, a raiz principal se degenera logo no começo da vida da planta. E quem vai originar as raízes das monocotiledôneas é o caule. Então, essas raízes são chamadas de raízes adventícias, porque são originadas a partir do caule e não a partir da raiz que veio lá do embrião. O perianto é trímero, ou seja, as flores têm 3 sépalas e 3 pétalas em 2 verticilos. O que isso significa? Que tem sépala e pétala. Em geral, são flores diclamídeas, mas muitas vezes diclamídia homoclamídia. Diclamídia tem sépala e pétala, mas homoclamídia, sépala e pétala, em geral, são iguais. Lógico que tem plantas com sépalas e pétalas diferentes, mas em geral elas são iguais nas monocotiledôneas. E o grão de pólen, que é o gametófito masculino, com apenas uma única abertura, tá? Então, tá aqui demarcado o clado das monocotiledôneas, tá? Então, aqui eu só fiz um recorte, por isso que está desfocado, eu só peguei isso aqui, esse clado, e ampliei aqui, tá? Tem 11 ordens, 11 terminais aqui, o clado das monocotiledôneas, e a gente vai ver algumas das famílias mais representativas, mais importantes no nosso país, das monocotiledôneas, tá? Tem muitas famílias importantes nesse grupo, muitas mesmo com importância econômica, mas assim, acho que eu selecionei 4 famílias, porque mais do que isso é impossível a gente falar em uma aula, tá? Fica muito, muito esgotante, assim. Então,
A primeira família que a gente vai trabalhar pertence a essa ordem, a ordem Alismatalis. Percebam, eu já falei isso, mas vou repetir. No cladograma estão os nomes das ordens. Esse sufixo alis é de ordem. Ordem na botânica. Dentro de uma ordem, eu posso ter várias famílias, tá? Aqui, a Alismatalis é uma ordem. A gente vai ver uma família dessa ordem. Essa ordem tem 4 famílias. A gente vai ver uma delas, a mais importante da ordem, que é a família Arácea, tá? A Arácea tem cerca de 3.000 espécies, apresenta distribuição cosmopolita. E todos vocês já viram uma Arácea na vida, todos vocês, só não deram o nome, não sabiam ainda o nome da família dessa planta, mas todos vocês já viram, tá? As aráceas, em geral, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Porque parece que... essa mesa não estava funcionando, mas vamos lá, vou tentar. Foi. As aráceas, em geral, são plantas ou trepadeiras ou epífitas. Vocês sabem o que é uma planta epífita? Hein? É uma forma de vida. Uma das formas de vida que existe na natureza são plantas epífitas. Vocês sabem o que significa? Uma epífita? Hein? Eu não me recordo. As epífitas, então, tem várias formas de vida na natureza, né? Falei para vocês, de plantas. As plantas podem ser árvores, podem ser arbustos, podem ser ervas, podem ser plantas aquáticas. Epífitas são aquelas plantas cuja semente cai aqui e a planta germina aqui em cima de um suporte, ela germina aqui. Então, e ela vai viver a vida, tem raízes, ela vai viver a vida inteira sobre uma planta suporte. Essa planta suporte a gente chama de forófito. Antigamente chamava-se essa planta suporte de hospedeira, mas hospedeira dá a impressão de que a epífita é uma parasita, mas a epífita não é uma parasita. Ela é uma planta autótrofa, ela faz fotossíntese, ela só está usando essa planta aqui como suporte. Isso é uma epífita, tá? Muitas bromélias, muitas orquídeas são epífitas. Lembrando, ela não é parasita, ela só está usando essa planta como um apoio. As raízes dela conseguem absorver água e micronutrientes do ar. Isso não é muito comum, mas elas são especializadas, as epífitas, elas apresentam raízes extremamente absorventes, que conseguem absorver água e micronutrientes do ar, tá? Não é muito comum. Em geral, as plantas absorvem água e micronutrientes pelas raízes do solo. Mas como as epífitas não têm contato com o solo, elas conseguem retirar o que elas precisam de água e micronutrientes do ar. E elas fazem fotossíntese, né? Elas têm as folhas verdes, são autótrofas, tá? Elas têm as folhinhas lá. Oi. O Roosevelt está tentando entrar. Tá, vou aceitar, tá? Tem mais gente. Então, só para a gente recordar, epífita é diferente de parasita. Existem plantas parasitas? Existem. E aí as parasitas, elas vão retirar o que elas precisam da planta hospedeira. Mas as epífitas, elas são diferentes de parasitas, tá bom? Muitas aráceas, que é a família que a gente está vendo agora, elas são epífitas. Ou seja, a semente já germina sobre uma planta, sobre um suporte, um forófito, e elas vivem a vida inteira delas lá, em cima desse forófito,
sem contato nenhum com o solo, tá? Muitas vezes as epífitas nem usam outro ser vivo como suporte. Às vezes você vê umas epífitas em cima de uns postes, uns fios. Ela é uma epífita, ela consegue sobreviver em cima de um poste. Ela não precisa do suporte para sobreviver, tá? Ou as aráceas podem ser também plantas trepadeiras. Qual a diferença de uma epífita para uma trepadeira? Uma trepadeira, ela mantém, em geral, o contato com o solo. Então, uma trepadeira, a planta trepadeira, ela germina no solo e ela consegue subir. Ela se apoia numa outra planta e ela consegue subir. Mas, de novo, ela não está retirando nada desse suporte, tá? Então, isso aqui é uma planta trepadeira. Vulgarmente conhecida como liana. Muita gente conhece como liana ou cipó, tá? Mas esses nomes são nomes populares. O nome botanicamente correto é trepadeira, tá? Às vezes, as trepadeiras, elas podem perder o contato com o solo e ficar totalmente em cima desse forófito. Acho que tem mais gente querendo entrar. Peraí, gente. Às vezes ela pode perder, sim, o contato com o solo, e aí ela se mantém só em cima dessa planta, mas na maioria das vezes as trepadeiras sempre vão manter o contato com o solo. Deu para entender a diferença de epífita, trepadeira e parasita? Sim. Tá? Então, muitas aráceas, né? A família que a gente está trabalhando agora é a família arácea. Arácea. Muitas delas têm esse hábito, ou são trepadeiras, ou são epífitas, algumas aráceas são aquáticas também. A gente vai ver, e algumas são terrestres. Então, a gente tem várias formas de vida nessa família, mas todas são plantas herbáceas. A gente não tem, em geral, gente, as monocotiledôneas, elas são herbáceas, só poucas famílias de monocotiledôneas são arbóreas, a gente vai ver, tá? Mas então as aráceas, que é o grupo que a gente está vendo hoje, elas são plantas herbáceas, né? São ervas sem crescimento secundário. Opa, o que eu fiz aqui? Eu escrevi herbácea, herbácea. Escrevi herbácea como se estivesse escrevendo um nome em latim. Tá? São plantas herbáceas. Elas podem ser ou epífitas, ou trepadeiras, ou aquáticas, ou terrestres. Professora, mais uma vez, tem gente querendo entrar. Meu Deus. Não, entrei. Calma. Entrou. Pronto, entrou. Obrigada. Pronto. Tá. Mas o que caracteriza essa família? É uma família que, em geral, tem folhas muito grandes, folhas vistosas, folhas bem bonitas, que muitas vezes essas folhas são cordadas em forma de coração, tá? Às vezes o pecíolo é aqui no meio, o pecíolo sai daqui do meio. São folhas cordadas, muitas vezes, em forma de coração. Mas a principal característica dessa família está no tipo de inflorescência. As flores são bem pequenininhas, bem miudinhas. E o que vai caracterizar essa família é o tipo de inflorescência. O que é inflorescência? Professora, Oi. as plantas epífitas, elas podem germinar em cima de plantas aquáticas, como a Vitória Régia, por exemplo. Menino, agora você me pegou. Eu acho que pode. Tem um monte de epífita em cima de... Tem alga, porque se a gente considerar alga planta, né? Tem muita alga que germina em cima de outra alga, e o hábito é epíftico, entendeu? Agora, angiosperma germinar em cima de uma planta aquática... Menino, poder na teoria até pode, agora na prática eu não conheço nenhum exemplo.
Tá bom. Na teoria pode, mas na prática eu não conheço nenhum exemplo, não. Seu raciocínio está certo, não está errado. Seria uma epífita do mesmo jeito, tá? Mas assim, na natureza, se isso existe, eu não consigo me lembrar de um exemplo. Eu lembro de alga que cresce em cima de outra alga, isso eu sei. Que é uma epífita de qualquer jeito, que está crescendo em cima de outra, sem parasitar, tá? Mas Entendi. angiosperma eu não me lembro. Inflorescência, gente, nada mais é do que o conjunto de flores. Em geral, as flores elas não estão isoladas, elas estão reunidas em inflorescência. Existem vários tipos de inflorescência na natureza, elas são nomeadas. Então, em geral, tem lá um eixo, e esse eixo é cheio de flores. Isso aqui, um eixo com flores, é uma inflorescência. Esse cabinho da flor, a gente já sabe que chama pedicelo. Esse tipo de inflorescência, por exemplo, onde eu tenho um eixo alongado com várias flores pediceladas, chama racemo. Eu vou falar de alguns tipos, tá? Só para vocês terem noção do que é inflorescência. Isso é um racemo ou cacho. Tem gente que chama esse tipo de inflorescência de cacho, tanto faz, tá? Cacho, não, cacho é com cedilha, não, CH mesmo. Não é? Eu, por um momento, achei que fosse com X. Então, um racemo é um cacho, onde eu tenho um eixo alongado com inflorescências, com flores pediceladas. Existe uma inflorescência onde eu tenho também um eixo alongado, só que as flores são sésseis, elas não têm pedicelo. Isso aqui está representando uma florzinha, tá? Eu posso representar uma florzinha assim. Então, aqui as flores são sésseis, ou seja, não tem pedicelo. Esse tipo de inflorescência, onde eu tenho um eixo alongado com flores sésseis, é chamado de espiga, tá? Como na espiga do milho. A espiga do milho nada mais é do que uma inflorescência onde cada grãozinho do milho era uma flor. Virou uma inflorescência, dá origem a uma infrutescência, tá? Um conjunto de frutos. Um conjunto de flores dá origem, quando cada florzinha dessa for fecundada e virar um fruto, isso vai ser uma infrutescência. Quando cada florzinha dessa for fecundada e virar um frutinho, essa inflorescência vai virar uma infrutescência. Tudo bem? Esses são apenas 2 tipos. Ao longo da disciplina eu vou falando de outros tipos. Mas conseguiram entender o que é uma espiga? É uma inflorescência onde as flores estão num eixo alongado e as flores são sésseis, ou seja, não tem pedicelo. Tudo bem? As aráceas, né, que é a família que a gente está vendo, para a gente não perder, vai apresentar inflorescências desse tipo, ou seja, uma inflorescência do tipo espiga. Ela tem um eixo alongado, só que esse eixo é um pouquinho carnoso, com várias florezinhas sésseis sobre esse eixo. Tá? Então, essa inflorescência é uma inflorescência do tipo espiga. Ou você pode falar, uma inflorescência espiciforme. Você pode falar, as aráceas apresentam inflorescências do tipo espiga. Ou as inflorescências de arácea são espiciformes, tá? Em forma de espiga. Então, as aráceas apresentam as flores reunidas em espiga e, envolvendo essa inflorescência, eu tenho uma folha modificada. Quem lembra o nome de folha modificada que está associada à flor? Lá quando eu falei, isso, uma bráctea. Essa bráctea que está envolvendo essa inflorescência pode ser colorida ou pode ser branquinha, vai depender, tá? Então, toda arácea vai ter esse tipo de inflorescência, uma espiga, ou seja, flores pequenininhas, sésseis, as flores são bem pequenininhas, vocês vão ver. Sendo reunidas aqui nessa inflorescência meio carnosa,
sendo abraçadas, sendo envolvidas por uma bráctea. Essa bráctea vai variar a cor, vai variar o tamanho, aí vai depender da espécie, né? Lembrem que na família eu tenho 3.000 espécies, tenho variados tipos de brácteas, de folhas, tá? Essa espiga em Arácea, ela recebe o nome de espádice, tá? Quem trabalha com Arácea resolveu dar um nome especial para esse tipo de inflorescência, chamou de espádice. E a bráctea, a gente chama em Arácea de espata. Então, as aráceas vão ter um espádice, que é uma inflorescência do tipo espiga. Esse é sinônimo, tá? Só que é normal você, quando você está falando da família arácea, você usar esse termo aqui, espádice, sendo envolvido por uma folha modificada, uma bráctea, que é chamada de espata, tá? Então, vamos olhar a carinha das plantas, olha lá. Todo mundo já viu isso na vida. Então, todo mundo já viu esse tipo de inflorescência na vida. Isso é típico da família arácea. Olha lá, eu tenho um eixo carnoso, cada unidade dessa daqui é uma florzinha. Então, isso aqui é uma inflorescência do tipo espiga. Envolvendo essa inflorescência, eu tenho a bráctea, a folha modificada. Vocês já viram algo parecido com isso na vida? Sim. Sim, né? Os antúriums são representantes de arácea. Alguém falou da jiboia na semana passada. A jiboia é um representante, uma planta que chama jiboia, que é muito, muito usada dentro de casa, é um representante de arácea, tá? Então, olha lá, eu tenho o espádice, que nada mais é do que uma inflorescência do tipo espiga. Envolvendo esse espádice, eu tenho a bráctea, a folha modificada, que em arácea recebe o nome de espata, tá? As folhas de arácea, como eu falei para vocês, podem variar muito quanto ao tamanho, quanto à forma, elas são bem vistosas, bem bonitas, e as plantas são muitas vezes trepadeiras, como essa daqui, um filodendro, tá? Os antúrios, por exemplo, olha lá, sempre é isso em arácea, não vai mudar. Aqui o eixo alongado, cheio de florezinhas. Então, aqui eu tenho um conjunto de flores, uma inflorescência. O espádice, envolvendo essa inflorescência, eu tenho a folha modificada, a bráctea, que é chamada de espata. Então, isso aqui não é pétala, isso aqui é uma folha. Os leigos vão chamar isso aqui de pétala. Vocês sabem que isso não é pétala, é uma folha que está associada à inflorescência, uma bráctea. As pétalas vão estar em cada florzinha dessa. Aqui, o copo de leite, né, Xantedesquia, outro representante de arácea. Mesma coisa, olha lá, o eixo alongado, cheio de florezinhas e envolvendo esse eixo eu tenho a espata. As aráceas são muitas vezes polinizadas por besouros. Também são plantas cantarófilas. Existem vários trabalhos mostrando a interação entre os besouros e as aráceas. Elas produzem calor para os animais irem lá copular aqui nessa base da espata. Então, a relação entre os besouros e as aráceas é muito estudada, muito documentada, tá? E, lógico, os besouros vão para comer esse eixo carnoso, para comer a inflorescência. E é lógico que eles acabam se sujando aqui com os grãos de pólen e acabam promovendo a polinização, tá? Então, tem vários trabalhos relatando essa interação entre besouros e arácea. E aqui está um detalhe da inflorescência de uma arácea. Cada unidade dessa é uma florzinha. A flor de arácea é bem pequenininha, ela é composta por 3 sépalas e 3 pétalas, mas bem pequenininhas, parecem umas escaminhas, e 3 estames, tá? Então, a flor ela é isostêmone, ela tem um número de estames igual ao número de pétalas. Olha lá, a florzinha bem pequenininha, tá? Aqui, a florzinha que ela é, o gineceu é sincárpico, dá para vocês verem que esse ovário é formado por 3 carpelos, olha lá, um aqui, um aqui, um aqui. Então, 1, 2, 3. Mas esses carpelos se uniram. Então, o gineceu é
sincárpico, houve fusão de carpelos. A maioria das aráceas apresenta flores monoclinas, ou seja, eu tenho o androceu e o gineceu na mesma flor. Mas algumas aráceas vão apresentar flores diclinas. E aí as flores femininas estão na base da inflorescência e as flores masculinas no ápice da inflorescência. Mas a maioria das aráceas vai ter flores monoclinas, com androceu e gineceu na mesma flor. Uma cama para os dois sexos, tá? Professora. Oi. Ela só vai ter um pistilo, é? Porque pela imagem eu fiquei meio confusa. Isso mesmo, só um pistilo. Cada uma dessas é uma florzinha, tá? Aqui é uma flor, aqui é outra flor, aqui é outra flor, um único pistilo, formado pela fusão de 3 carpelos. Tudo bem? Cada unidade dessa é uma flor, ó. Aqui é uma flor, aqui é outra flor, aqui é outra flor, tá? Isso aqui é uma inflorescência. Tudo bem? Ok? Tá? E aqui, ó, cada pistilinho desse que você está vendo aqui é uma florzinha. Só que ela tem sépalas e pétalas muito miudinhas, por isso que a gente não está vendo aqui. Parece umas escaminhas, assim, é muito difícil. Para a gente até ver na lupa é difícil, tá? O bom é que a gente consegue facilmente reconhecer a família. Quem trabalha com essa família tem que olhar sépala, pétala com muito detalhe, mas como não é o nosso caso, né? Como a gente não trabalha com isso, basta a gente reconhecer. Olhou esse tipo de inflorescência, você já sabe que é uma arácea, tá? Se quiserem trabalhar com isso, é uma família muito bonita. Não tem ninguém trabalhando com isso aqui em Alagoas. Tudo bem? As menores angiospermas que a gente conhece, as menores, são representantes de arácea. E elas são aquáticas, tá? É esse gênero aqui, Lemina. Lemina minor é uma espécie que ocorre aqui em Alagoas. Então, são plantas muito pequenininhas, são conhecidas como lentilhas d'água ou ervilha d'água. São angiospermas representantes de arácea. Vão produzir flores em algum momento da vida. E as maiores inflorescências também são de arácea. Essa espécie aqui, Amorphophallus titanum, é uma espécie de Madagascar, é a maior inflorescência que a gente conhece de angiosperma. Lembrando que isso aqui não é uma flor, isso é uma inflorescência. Aqui está o eixo de flores, o espádice. Tem que lembrar que aqui tem várias florezinhas miudinhas. E envolvendo essa inflorescência, a gente tem uma bráctea, a espata, tá? As maiores flores são de uma Rafflesiácea, também planta de Madagascar. Mas as maiores flores, isso aqui não é uma flor, isso é um conjunto de flores, uma inflorescência. Professora. Fala. Oi. Essa flor é aquela que tem um cheiro de gente morta quando abre, que só abre tipo uma vez a cada 10 anos, sei lá. Isso. Essa inflorescência ela tem um odor muito desagradável. É uma inflorescência, as flores aqui dessa inflorescência são polinizadas por mosca. Então, ela é muito fedida, tá? Ela tem um odor muito desagradável. Percebam que essa espata aqui, estão vendo essa bráctea? Ela tem uma coloração meio de carne, né? Carne podre. O odor exalado por essas flores, né, que estão aqui, também é de carne meio podre, tá? E vai atrair realmente mosca, que vai polinizar essas plantas. Essa planta, ela apresenta um caule subterrâneo que acumula uma grande quantidade de amido, tá? Quando essa planta vai florescer, quando essa planta ela vai florescer, é um fenômeno. Isso aqui é no Jardim Botânico inglês, que é localizado em Kew, pertinho de Londres, bem pertinho de Londres. Quando essa planta floresce, vira uma atração, porque realmente é exótico, né? E é uma planta de Madagascar, que ela nasce naturalmente lá nas florestas de Madagascar. Mas, obviamente, que o homem cultiva em diversos jardins botânicos do mundo inteiro essa planta. Até no Jardim Botânico do Rio, ela já floresceu. Também foi um evento na cidade, tá? Aqui, então, né, esse pesquisador está promovendo a polinização, ele mesmo, uma polinização artificial dessa planta.
Lembrando, como isso aqui é uma inflorescência, a gente não está vendo as florezinhas porque elas são muito pequenininhas, tá? Mas a gente tem que imaginar que aqui eu tenho milhares e milhares e milhares de flores. E cada florzinha dessa, quando fecundada, vai dar origem a um frutinho. É uma baguinha com 3 sementes, tá? Um fruto carnoso com 3 sementes no seu interior. Fruto tipo baga. Um fruto carnoso indehiscente, ou seja, que não se abre sozinho, com 3 sementes no seu interior. Então, um conjunto de flores vai dar origem a um conjunto de frutos, a uma infrutescência. Cada fruto desse veio de uma flor que estava aqui. Deu para entender isso? Sim, deu para entender. Sim, deu para entender? Tá. Aqui só mostrando o tempo que essa planta demora para florescer, ela demora cerca de 2 anos. Primeiro, ela tem um caule do tipo bulbo. Muitas aráceas têm caule subterrâneo. As aráceas que são terrestres, que não são epífitas, têm caule subterrâneo, tá? Ou é um bulbo, ou é um rizoma que fica embaixo da terra. Então, essa planta, ela tem um bulbo, um caule subterrâneo, que quando ela emite as folhas, essas folhas ficam fazendo fotossíntese e o excesso dos produtos da fotossíntese, dos carboidratos produzidos na fotossíntese, ele vai sendo acumulado nesse caule, do tipo bulbo. Então, ela fica 2 anos acumulando amido no bulbo. Para quê? Para ela ter energia suficiente para florescer. Porque no momento dela que ela vai florescer, ela perde as folhas e floresce. Aí as flores, né? A inflorescência fica aberta cerca de 4 dias só, é pouquinho, é bem efêmera, e depois, até os frutos começarem a nascer, demora cerca de um mês. E aí depois essa planta morre, tá? Essa planta ela só floresce uma vez na vida, depois ela morre. Ela despende tanta energia para florescer que ela morre, mas ela morreu, mas deixou descendentes, né? Deixou semente no interior dos frutos que vão ter embrião, que vão formar os descendentes dessa planta. Tudo bem? Outra arácea aquática, essa daí, também ocorre em Alagoas, essa daqui. Pistia stratioides, é uma angiosperma. Muita gente nem sabe que isso é uma angiosperma, mas tá? É conhecida como alface d'água. As aráceas aquáticas, elas são de água doce, não são de água marinha. Existe angiosperma marinha? Existe, mas não é um ambiente, são poucas, não é um ambiente que foi muito explorado pelas angiospermas, tá? As angiospermas aquáticas, elas são mais de água doce. Existem algumas marinhas, como eu falei, existem algumas angiospermas marinhas, mas não são muitas, tá? Então, essa aqui é uma outra arácea, Pistia stratioides, que também ocorre em Alagoas. E olha lá a inflorescência dela. A gente tem que procurar a inflorescência nessa região aqui, ó, da folha. Tá? E quando a gente abre essa região, a gente percebe a inflorescência típica de arácea. A espata, ou seja, a bráctea, com o eixo de flores aqui, o espádice. Olha lá que bonitinho. Cada unidade dessa é uma florzinha envolvida, então, um espádice, uma inflorescência do tipo espiga, com flores sésseis, sendo envolvida por uma bráctea, uma espata. Uma arácea muito famosa é essa daí, né? Colocasa esculenta, conhecida popularmente como cará. No sul é conhecida como inhame. Para a gente, inhame é outra coisa, tá? Mas no sul, o que a gente chama de cará aqui, no sul e sudeste chamam de inhame e vice-versa. É uma confusão, cará e inhame, tá? Mas o nosso cará, o que a gente chama de cará, é extraído dessa... Mentira. O que a gente chama de inhame, eu já até fiz confusão, cará vem de outra planta, de Dioscória. O que a gente chama de inhame é nada mais do que o caule dessa planta aí, de Colocasa esculenta, um outro representante de arácea. Algumas pessoas comem folhas de arácea. Já ouviram falar de taioba? Ou não? Nunca ouviram falar de taioba? Sim. Só o nome. Só o nome, né? Mas tem gente que come taioba, cozinha, como se fosse uma verdura, é folha de uma arácea também, tá?
Tá lá, então. Muitas aráceas vão ter esses caules aí, bem do tipo bulbo, que acumulam uma grande quantidade de amido, que é consumido pelo ser humano, tá? Tudo bem com arácea, gente? Conseguem reconhecer agora, quando virem uma inflorescência de arácea, conseguem entender que aquilo é uma inflorescência, um conjunto de flores, que vai ter a bráctea? Conseguem? Sim. Sim? Então tá bom. Oi. Alguém falou no chat que tem pessoas pedindo para entrar. Ah, meu Deus do céu. Tem mesmo. Pronto. Já dei permissão. Tudo bem? Ô, professora. Oi. A abóbora é uma arácea? Não. A abóbora Porque é uma a folha parece muito com a folha da... mas não. A abóbora é uma cucurbitácea, da família da melancia, do melão. Uma cucurbitácea, tá? São plantas trepadeiras também, as cucurbitáceas. Todas as cucurbitáceas são trepadeiras. Mas, gente, forma de folha varia muito. Pode ter famílias completamente diferentes com formas de folha parecida, tá? A arácea, o que vai marcar a família realmente é o tipo de inflorescência. É característico da família, tá? As flores da abóbora são completamente diferentes, são flores com pétalas coloridas, completamente não são dispostas nesse tipo de inflorescência, tá? Forma de folha não quer dizer nada. Tem famílias muito diferentes, que estão assim, são filogeneticamente muito distantes, e tem forma de folha parecida, tá? As aráceas são aquele grupo, um dos grupos de monocotiledôneas que apresentam nervação reticulada. É uma exceção dentro de monocotiledônea. A maioria das monocotiledôneas vai ter nervação paralela, mas nas aráceas a nervação da folha é reticulada. Parece de uma eudicotiledônea, é uma exceção, tá? Ok. Ok? Mas foi bom você ter falado isso. Então, né, agora a gente vai trabalhar, a gente pulou daqui, a Lismatalis, a gente vai trabalhar com uma família. Opa, nem era. A gente vai trabalhar, eu achei que a gente viesse para cá, mas a gente vem para cá. A gente vai trabalhar com uma família da ordem Asparagales. Asparagales é uma ordem com 24 famílias. Tem bastante família nessa ordem. Em geral, as famílias de Asparagales são aquelas, dentre as monocotiledôneas, que apresentam um perianto mais lindo. As monocotiledôneas, que vocês acharem que tem aquele perianto bonito, vistoso, tipo lírio, tipo austroméria, várias plantas que são vendidas em floricultura, que a gente sabe que são monocotiledôneas, são representantes de Asparagales, tá? Elas têm essa característica de ter um perianto bem bonito, bem vistoso, bem colorido, e as mais famosas monocotiledôneas estão aí desse grupo, que são as orquidáceas. Então, as orquidáceas são a maior família das monocotiledôneas, tem 20 mil espécies. Não é a maior das angiospermas, mas é a segunda maior das angiospermas. Só perde para a família Asterácea, que é uma família que a gente vai ver no último dia de aula, que é a família do girassol, das margaridas, tá? Essa é a maior família das angiospermas, as Asterácea. Orquidácea é a segunda maior família das angiospermas. Tem cerca de 20 mil espécies e apresenta distribuição cosmopolita. Então, a gente vai ter orquídea no mundo inteiro. Existe um mito falando assim, só tem orquídea na Mata Atlântica. É mentira isso, tá bom? A gente encontra orquídea nos mais diversos locais e biomas do mundo. Só não tem muita orquídea. Até tem, mas não é muito frequente na Caatinga, em ambientes muito secos. Não é muito frequente a presença de orquidácea. Tem, mas não é tão comum, tão abundante quanto em florestas, ambientes mais úmidos, tá? Então, também as orquidáceas são plantas herbáceas, né? Como eu falei para vocês, a maioria das monocotiledôneas vai ser herbácea, ou seja, não forma um caule, não tem um crescimento em espessura, tá? Elas podem ser ou terrestres ou epífitas. Muitas orquídeas são epífitas,
mas também muitas orquídeas são terrestres. Existe um mito também de achar que tudo que é orquídea é epífita. A pessoa vê qualquer orquídea já amarra numa árvore. A gente não sabe, porque às vezes aquela orquídea não vai sobreviver numa árvore. A gente tem que conhecer o hábito daquela espécie para saber se realmente ela é uma epífita, porque senão ela vai morrer naquela árvore. Senão ela não vai ter a capacidade de absorver água e nutrientes da atmosfera, tá? Se ela for uma orquídea terrestre, ela vai ter aquela biologia de só conseguir absorver água e nutrientes do solo, tá? As flores de orquídeas, em geral, são muito vistosas, mas não é que não existe orquídea com florzinha pequena, verdinha, meio creminha, existe. Mas a maioria das orquídeas que a gente conhece, que são as comercializadas, apresentam flores bem vistosas, coloridas, tá? E as orquídeas, as orquidáceas, também vão apresentar um padrão de flor que é característico dessas plantas, né? Então, deixa eu desenhar. As orquídeas vão apresentar, né, um caule do tipo rizoma, ou seja, esse caule com crescimento horizontal. A gente está falando agora da família Orquidácea. Tá? Esse caule vai ter raízes, né? Em vários pontos. E as folhas que emergem desse caule, né? Que estão saindo desse caule, em geral não, sempre são folhas sésseis, né? Que só vai ter o limbo, e aqui vai ter um alargamento desse limbo, que é a bainha. As folhas de orquidácea são sésseis. E o que vai caracterizar mesmo a família orquidácea, né, vai ser o tipo de flor. Como é que são as flores de orquidácea? As flores são trímeras, já que é uma monocotiledônia, né? Vão ter flores com 3 sépalas. A gente depois vai ver melhor a fotografia, né? O meu desenho é péssimo, mas só para um esquema, né? Vão ter, as flores vão ter 3 sépalas e 3 pétalas. Só que uma das pétalas de orquidácea é modificada num labelo. Tá? Então, eu vou ter 3 sépalas e 3 pétalas, mas uma das pétalas é modificada em um labelo. Modificada como? Ela, em geral, é diferentona, tá? Mas esse labelo é só uma pétala modificada. Em geral, é o labelo que vai atrair o polinizador. As orquidáceas são zigomorfas. Vocês lembram que é uma flor zigomorfa? Vocês lembram que é uma flor? Lembram ou não? Sim. Hã? É que tem simetria bilateral? Isso mesmo, simetria bilateral. Eu só consigo cortar a flor num único plano para dar 2 metades iguais, tá? Então, por conta desse labelo aqui, por conta dessa pétala diferente, as flores de orquidácea serão zigomorfas, com simetria bilateral. As orquidáceas têm outra característica. Elas vão ter... Então, a flor está aqui, né? As pétalas estão saindo aqui. O ovário vai ser ínfero. O ovário vai estar lá embaixo. Ovário ínfero. Então, aqui, sépala e pétala, aqui vai estar partindo lá desse ovário ínfero, continuação do pistilo, o estilete e o estigma. E eu vou ter na família orquidácea um único estame. Só um estame. É característico dessa família. Ela só tem um endossel formado por um estame que é grudado, fundido ao estilete, mais aqui o estigma, né? Estilete unido ao único estame. Então, não dá para eu separar, é fundido. Essa estrutura aqui, estilete mais o único estame unido, recebe o nome de coluna. Toda a orquidácea vai ser assim, ou ginostêmio, tá? Então, toda orquidácea vai ter um único estame fundido
ao estilete. O ovário está lá embaixo, o ovário está lá embaixo, o ovário ínfero. Quando eu corto esse ovário aqui, faço um corte transversal nesse ovário, a maioria das monocotiledôneas vai ser assim. Vai ter 3 carpelos. O ovário, então, é tricarpelar, com vários óvulos, milhares de óvulos no interior de cada um desse espaço, de cada um desse lóculo. Lembrem que o espaço, esse espaço aqui preenchido por óvulos, é chamado de lóculo. Então, vão ter milhares de óvulos. As orquidáceas, elas formam muitas sementes. A semente, quando cada óvulo desse for fecundado, vai originar uma sementinha, que em orquidácea é muito pequenininha, parece um grão de areia, parece uma pólvora, tá? Então, essa é a estrutura de flor de orquidácea. Tem 3 sépalas, 3 pétalas, sendo que uma das pétalas é transformada em labelo. O ovário é ínfero, o estilete unido ao único estame, formando a coluna ou ginostêmio. São sinônimos. Então, aqui um esqueminha, 3 sépalas e 3 pétalas, uma pétala aqui, outra pétala aqui transformada no labelo. E aqui, oposto ao labelo, eu tenho a coluna. O que é a coluna? É o estilete. O ovário está lá embaixo, o ovário ínfero. Olha lá a flor. Então, 3 sépalas aqui, 3 pétalas, sendo que uma das pétalas é transformada num labelo. Gente, cuidado, porque quando vocês estão na aula prática, infelizmente a gente não vai ter, mas fica achando que, ó, vocês contam assim, ó, uma pétala, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma só. Isso aqui foi formado por uma única pétala. Por mais que tenha um monte de recorte, foi uma única pétala que dá origem, é uma única pétala que origina o labelo, que forma o labelo. Tudo bem? São flores trímeras, são monocotiledôneas. Tudo bem? E aqui a coluna ou ginostêmio, que está oposto ao labelo, estrategicamente oposto, né? Porque o animal vem aqui, em geral, as orquídeas são entomófilas, são polinizadas por insetos, muitas vezes vespas, né? Então, o inseto vem aqui para copular com esse labelo, que ele acredita que é um outro bicho igual a ele, é uma fêmea, por exemplo, dele, e ele bate a cabeça aqui no estame, que está grudado com estilete, e ele vai levar o conjuntinho de grãos de pólen que está aqui. Então, estrategicamente, a coluna é oposta ao labelo, tá? Olha lá, o ginostêmio ou coluna. Aqui está um esqueminha da flor, de novo, o ovário ínfero, com o estilete aqui, e é mais complexo do que eu desenhei, né? Mas o que vocês têm que entender é isso, é um estilete unido ao estame. 3 sépalas, 3 pétalas, sendo uma transformada em labelo, e a coluna. Tudo bem? Eu tenho uma outra característica de orquidácea que eu vou falar para vocês ainda. Na maioria das plantas, né, na grande maioria, eu tenho lá as 2 tequinhas, cada unidade dessa é chamada de teca. Aqui, né, a antera. Aqui o filete, ou seja, isso que eu desenhei é um estame. Aqui dentro são produzidos os grãos de pólen, os gametófitos masculinos, cada um com suas 3 célulazinhas, tá? Quando esses grãos de pólen, essa antera que se abre de alguma forma, a gente viu que na natureza existem 3 formas básicas dessa antera se abrir. Ou ela se abre por uma fenda longitudinal, ou ela se abre por um poro apical, ou ela se abre por valvas, como na família Lauraceae. Mas, independente do jeito que ela vai se abrir, ela vai liberar esses grãos de pólen. Os grãos de pólen, muitas vezes, na maioria das plantas, eles são liberados assim, de forma isolada, em mônades, em unidades de grão de pólen. Mas nas orquidáceas, não. Nas orquidáceas, então tem lá as 2 tecas formando a antera. Os grãos de pólen são liberados todos grudadinhos, juntos, de uma vez só.
Então, na hora que passar uma abelha, por exemplo, aqui, ela vai carregar todos os grãos de pólen de uma vez, tá? Esses grãos de pólen unidos são chamados de polínia. Então, os grãos de pólen de orquidácea são liberados em polínia, todos grudados de uma vez só. Isso só ocorre em orquidácea? Não. Tem uma outra família, a família Apocynaceae, a família da peroba, que isso também ocorre. Os grãos de pólen são liberados em polínia, ou seja, todos de uma única vez. Quando o polinizador vem, ele carrega todos os grãos de pólen de uma vez. Tudo bem? Deu para entender o que é polínia? Em arácea, em arácea não, me desculpe, em orquidácea, os grãos de pólen são liberados em polínia, tá? Então, aqui, ó, aqui está representando uma polínia, outra polínia. Todos os grãos de pólen grudadinhos. Aqui, a polínia aqui. Então, aqui é o labelo. Quando o bicho vem para copular com esse labelo, a cabeça dele vai bater nessa polínia. O que é a polínia? Todos os grãos de pólen juntinhos. E ele vai carregar todos os grãos de pólen de uma vez, tá? Aqui é a polínia, essa massinha de grãos de pólen. Olha lá. Isso aqui, apesar de estar parecendo uma única unidade, todos os grãozinhos de pólen estão unidinhos aqui. Todos de uma vez vão ser liberados juntos. Deu para entender a diferença de mônade e polínia? Me deem um retorno. Deu. Deu? Tá. Então, aqui só para ilustrar, né, algumas orquidáceas. Então, várias delas são epífitas, ou seja, crescem sobre uma planta suporte, um forófito. Tem esse caule aqui do tipo rizoma. A folha vai ser uma folha séssil com bainha, ou seja, um alargamento da base que abraça o caule, e o limbo ou lâmina. A folha não tem pecíolo em orquidácea. É uma folha séssil. E as orquidáceas vão ter sempre as flores com essa morfologia. Ou seja, deixa eu achar uma aqui. Nenhuma está muito boa. Aqui, ó. Tem 3 sépalas, ó. 1, 2, 3. 3 pétalas, sendo uma das pétalas transformadas em labelo. E aqui, oposto ao labelo, a coluna ou ginostêmio. O animal vai vir aqui, sendo atraído por esse labelo, e com certeza o dorso, a cabeça, o dorso dele vai bater nessa coluna e ele vai carregar a massinha de grãos de pólen, a polínia. Aqui algumas orquídeas que mimetizam muito, se assemelham muito com vespas, principalmente essas do gênero Ophrys. Tem vários casos de orquídea também, então tem muita gente trabalhando com polinização, com biologia reprodutiva de orquidácea, né? Tem muita gente, porque é um ramo extremamente bonito, interessante, você entender quem poliniza aquela espécie, quais os mecanismos, o que a planta usa para atrair os polinizadores. Então, é uma área muito bonita. Mas, então, essas orquídeas aqui, elas têm esse labelo que se assemelha muito à fêmea da vespa. Até ela produz tricomas que lembram os pelinhos da fêmea da vespa. E também produzem hormônios, feromônios, que vão atrair a vespa macho. Então, a vespa macho vem aqui para tentar copular com isso aqui que ele acha que é a fêmea, mas na verdade é o labelo. Olha lá, ele fica aqui um tempinho copulando, aí a cabeça dele já bateu aqui na polínia. Quando ele for para outra orquídea tentar copular, ele vai largar aquela polínia numa outra flor da mesma espécie, tá? Aqui é a mesma coisa, olha lá. Esse labelo lembra uma vespa, e olha lá onde está a polínia, estrategicamente localizada, oposta ao labelo. Quando o bicho vier, ele vai carregar essa massinha de grãos de pólen. Aí um outro exemplo de orquidácea, essa orquidácea ela foi descoberta recentemente, acho que foi em 2015, é uma espécie relativamente nova, uma espécie do Equador, das montanhas equatorianas. Ela recebeu o nome de Draculacínia. Quem deu o nome foi bem criativo. Mas parece a carinha de um macaco, né? Mas vamos tentar entender, olha lá. Aqui, que parece o pelo do macaco, são as 3 sépalas.
Aqui são as 3 pétalas, que é essa manchinha que parece o olhinho do macaco. Aqui, que está aparecendo a boca do macaco, é o labelo, e o narizinho é a coluna, tá? Então, mesmo que por mais estranha que seja a flor daquela orquidácea, quando a gente olhar bem, a gente vai ver que é sempre a mesma coisa. 3 sépalas, 3 pétalas, sendo uma delas transformada em labelo, e a coluna, tá? Tudo bem? As orquidáceas, em geral, elas não têm muita importância econômica, tá? A não ser assim, porque elas são plantas ornamentais, então elas têm importância na floricultura. Mas em relação à alimentação, em geral, a gente não tem nenhuma orquídea comestível, com exceção da baunilha. Vanilla aromática é uma orquídea da Mata Atlântica, aqui está a flor da baunilha, e ela tem os frutos, que são... As orquidáceas têm frutos do tipo cápsula, todas elas. O que é um fruto do tipo cápsula? É um fruto seco, ou seja, que não tem aquela polpa, não tem um mesocarpo carnoso, tá? Então, isso é a cápsula ela é seca. Não dá para a gente pegar uma cápsula e comer, não dá. Não tem um mesocarpo carnoso. As cápsulas, elas se abrem sozinhas. Quando ela está seca, quando esse fruto aqui secar, sozinho ele vai se abrir. Toda orquidácea tem frutos assim, que se abrem sozinhos, que são secos e se abrem. São frutos deiscentes. Um fruto pode ser deiscente ou indeiscente. Um abacate, ele não se abre sozinho, ele é um fruto indeiscente. Já as cápsulas são frutos que se abrem sozinhos, são frutos secos e deiscentes. Isso é uma cápsula, aqui, ó. Então, isso é uma cápsula, né? Essa cápsula aqui de orquidácea, ela tá verde, mas ela vai ficar madura, e quando ela ficar madura, ela seca, se abre sozinha e libera as milhares de sementes do interior desse fruto. Então, o que é consumido da baunilha, né? Toda planta ela é aromática, mas o mais consumido da baunilha, o povo chama de fava, né? São as sementes aqui no interior desse fruto, que, na verdade, o nome correto desse fruto é cápsula, tá? Mas o povo chama de fava, esse fruto mais alongado. Deixa eu ver se tem mais. Alguma dúvida com orquidácea, gente? Não? Tudo tranquilo? Vocês estão aí? Tudo tranquilo. Na verdade, nessa ordem aqui, as Asparagalis, tem várias plantas muito bonitas. Eu queria falar de todas elas para vocês, mas vocês iam enlouquecer. Mas os lírios, vários temperos, o açafrão, são representantes dessa ordem aqui, as Asparagalis, tá? A próxima ordem que a gente vai trabalhar é a ordem Arecalis. Essa ordem só tem uma família. Então, percebam como varia o número de famílias, né? A Alismatalis tem 4 famílias, as Asparagalis tem 24, a Arecalis só tem uma família. Que é a família que dá nome à ordem. A família Arecácea ou palme. Tanto faz eu usar o termo Arecácea ou eu usar o termo palme. Só não vão me confundir Arecácea com Arácea. Tá? São coisas diferentes. A arácea foi a primeira família que a gente viu, a família do copo de leite, dos antúrios, da costela de Adão, filodendro, da jiboia. Lá é a arácea. Essa família, a família das palmeiras, é a família Arecácea, ou palme. Tanto faz eu falar Arecácea ou palme. Que é um grupo de cerca de 2.000 espécies que ocorre nas regiões tropicais do mundo inteiro. Também é muito fácil eu reconhecer um representante de Arecácea, um representante de palmeira. Então, essas plantas, como eu falei para vocês, poucas monocotiledôneas são arbóreas, a maioria é herbácea, mas as arecáceas são, as palmeiras, elas são plantas arbóreas, tá? Então, é uma exceção aí dentro de monocotiledôneas. Tem aquele sistema radicular fasciculado, tem esse caule não ramificado, esse caule não ramificado
palmeira é conhecido como estipe. E lá, no ápice desse caule, eu tenho uma coroa de folhas. Lembra até as cicas, né? Que a gente viu lá nas gimnospermas. Eu tenho uma coroa de folhas compostas. Folha de palmeira é composta, tá? Então, aqui eu vou ter vários folíolos. E folha de palmeira é completa também. Eu vou ter a bainha, o pecíolo e o limbo dividido. Tá? Então, a folha de palmeira eu vou ter bainha, pecíolo e o limbo. Só que esse limbo é composto, é dividido em folíolos. Muitas vezes eu vou ter as cicatrizes aqui no caule das palmeiras, esse caule do tipo estipe, deixadas pela queda dessas folhas. Então, a folha estava aqui. Quando essa planta cresce, essa folha cai. Essa planta cresce, essa cai. Mas deixou a marca, deixou a cicatriz. Então, facilmente eu consigo reconhecer uma palmeira, né? As inflorescências de palmeira, em geral, elas nascem aqui, né? Aqui com várias, são inflorescências também, muitas vezes, com flores sésseis, né? Inflorescências do tipo espiga também, onde as florezinhas são sésseis, tá? Então, vamos lá. Aqui tá, né, o hábito das palmeiras. Então, plantas arbóreas com caule não ramificado, esse caule que é chamado de estipe, e lá no ápice desse caule emerge uma coroa de folhas, folhas que são compostas, dividida em folíolos. Muitas vezes esses folíolos são alongados, como aqui. São bem alongados, mas nem sempre. Às vezes esses folíolos são mais arredondados, mais elípticos. Varia muito a forma desses folíolos, tá? Mas a maioria das palmeiras vai ter esses folíolos mais alongados. E lá também, próximo às folhas, no ápice da planta, eu vou ter as inflorescências, o conjunto de flores. Olha lá, as flores, que também nas palmeiras são protegidas por uma bráctea. Só que nas palmeiras, essas brácteas, normalmente, essa folha, né, essa bráctea, em geral, ela é dura, coriácea. Ela está protegendo essas flores. As flores de palmeiras são diclinas, ou seja, na mesma inflorescência eu vou ter flores femininas e flores masculinas. Flores femininas na base da inflorescência, flores femininas no ápice da inflorescência. Então, são flores diclinas em todas as palmeiras, tá? Em todas as espécies de palmeira, as flores são de sexo separado. Eu vou ter duas flores, duas, a flor feminina e a flor masculina, tá? E olha lá, muitas vezes essa inflorescência, ela é protegida por uma bráctea, uma folha bem dura, bem coriácea. Aqui a florzinha. O número de estames da flor masculina vai variar muito nas palmeiras. Varia de 3, 6 até muitos estames. E vão ter também 3 sépalas e 3 pétalas. O ovário super em palmeira, deixa eu desenhar. Então, nas palmeiras eu vou ter 3 sépalas e 3 pétalas, a florzinha as florzinhas de palmeira também são pequenininhas, tá? Então, 3 sépalas e 3 pétalas, tá? E o ovário de palmeira também vai ser um ovário súpero. Às vezes tem até 3 estigmazinhos assim, mostrando pra gente que esse ovário é tricarpelar. Opa, que horrível, peraí, gente. Quando eu corto esse ovário, apesar de ser um único pistilo, ele foi formado pelo dobramento de 3 folhas. E aqui, cada lóculo desse tem apenas um óvulo no seu interior, tá? Então, isso aqui é um óvulo.
O fruto de palmeira, teoricamente, ele teria 3 sementes, né? Esse óvulo foi fecundado, originou uma semente. Esse óvulo foi fecundado, originou outra semente. Esse óvulo foi fecundado, vai originar outra semente. Só que, na maioria das vezes, o que acontece? Quando um dos óvulos é fecundado e origina uma semente, os outros abortam. Então, muitas vezes, o fruto de palmeira é uma drupa, ou seja, um fruto com uma única semente no seu interior, um fruto carnosinho com uma única semente no seu interior. Mas por que só um dos óvulos desenvolve, vira semente? Os demais, eles são abortados. Na maioria das palmeiras é isso que acontece, tá? Em relação à importância econômica, as palmeiras, elas são plantas, né? As arecás são plantas muitas vezes muito imponentes, com hábito muito bonito, com folhagem também muito bonita, e elas são bastante usadas na ornamentação, na arborização urbana, tá? Então, por conta do porte, da folhagem, muitas vezes pelo tipo de folíolo, às vezes os folíolos, eles não são completamente divididos, eles ficam parecendo, a folha fica parecendo um leque, ou os folíolos são mais arredondados, fica parecendo um rabo de peixe, ou porte. Essas são plantas bastante usadas na arborização urbana. Em relação à alimentação, a gente tem diversas palmeiras, o endosperma das palmeiras, muitas vezes, ele é rico em lipídio, rico em gordura. E isso faz com que a semente ou fruto das palmeiras seja bastante usados também na alimentação. Então, algumas palmeiras que a gente consome o fruto, né? O coco, ou então a gente consome o palmito. Lembrem que eu falei para vocês que o palmito nada mais é do que as bainhas das folhas. Então, algumas palmeiras a gente consome essa bainha, como o palmito jussara, uma espécie da Mata Atlântica que está ameaçada de extinção. Hoje em dia é proibido a gente consumir o palmito dessa espécie, mas a gente consome atualmente o palmito do açaí, Euterpe oleracea, uma espécie amazônica, ou a gente consome o óleo do dendê, o óleo extraído do fruto rico em lipídio do dendê, que é uma espécie africana, mas que a gente acabou trazendo para o Brasil, e hoje em dia elas já ocorrem nas nossas florestas, espontaneamente, sem ninguém plantar. A gente encontra dendê sem querer, né, porque é uma espécie que foi trazida para o nosso país, ou palmito de pupunha, uma outra espécie de palmeira, bacteris. Algumas palmeiras formam formações vegetais no nosso país. Então, as formações vegetais do Brasil Central, lá no meio do Cerrado, conhecidas como veredas ou buritizais, são regiões no meio do Cerrado que são alagadas. E elas são marcadas, essas regiões alagadas, as veredas ou buritizais, são marcadas pela presença de uma palmeira, o buriti. O nome da espécie é Mauricia flexuosa. Então, esses ambientes alagados no meio do cerrado são marcados pela presença do buriti. Então, aqui só para exemplificar, algumas palmeiras usadas na ornamentação, como as palmeiras conhecidas como palmeira leque, palmeira rabo de peixe, que apresentam os folíolos um pouco mais arredondados, ou os folíolos que não se dividem completamente, dando essa aparência de leque. As palmeiras reais ou imperiais, palmeiras trazidas por Dom Pedro na época da colonização do nosso país, que são palmeiras plantadas em diversas regiões do Brasil. Aqui é no Jardim Botânico de São Paulo, onde eu tenho uma alameda de palmeiras reais ou imperiais do gênero Roysthonia. Não são palmeiras endêmicas do nosso país, ou nativas, melhor dizendo, do nosso país, foram trazidas pelos portugueses, ou as palmeiras do gênero fênix, as tamareiras, que também são muito conhecidas. Em Los Angeles tem alamedas e mais alamedas dessa palmeira aqui do gênero fênix, que produzem as tâmaras, né, as tamareiras.
Essa palmeira aqui, que é o Terpia oleracea, cujo fruto é conhecido, essa palmeira é o açaí, né? O fruto, então, produz uma polpa que é consumida como sorvete, como fruto, a polpa do açaí, uma espécie amazônica, mas que hoje em dia está sendo cultivada no Brasil inteiro, principalmente na região atlântica do nosso país. O dendê, então percebam que o fruto do dendê, ele é rico em lipídio. Esse lipídio que é extraído para fazer o tal do óleo do dendê, ou azeite de dendê. E uma das palmeiras mais famosas que a gente tem, que é o coco, Cocos nucifera, né? Esse fruto, então, que vai nos fornecer tanto a polpa quanto a água, que vai nos alimentar, né? O coco é uma espécie que tem uma morfologia, o fruto do coco, né? Tem uma morfologia muito diferente. É um fruto extremamente adaptado à dispersão hidrocórica, ou seja, pela água. Esse fruto, ele tem um epicarpo, ou seja, essa parte externa do fruto muito dura, resistente. Ele tem um mesocarpo, essa parte interna do fruto, extremamente fibrosa, adaptado à flutuação. E isso aqui, essa parte interna do fruto, nada mais é do que a semente, um endosperma. Tem muito endosperma. Lembram que o endosperma é o tecido que vai nutrir o embrião. O embrião está aqui no meio dessa semente e esse endosperma vai nutrir o embrião. No caso do coco, esse endosperma é parte líquido e parte sólido. Mas isso aqui que a gente está vendo que vai nutrir o embrião é o endosperma do fruto, da semente do coco, tá? Deixa eu ver se tem. Lembram que o endosperma, então, é o tecido de nutrição do embrião. Aqui, uma imagem de um buritizal ou uma vereda. Lá no Brasil Central, não só no Brasil Central, mas também em Tocantins, que apesar de ser norte, né, região norte, mas é quase que centro do Brasil, onde ocorre esse bioma cerrado. No meio do cerrado eu vou ter regiões alagadas, que são marcadas pela presença do buriti, Maurícia flexuosa. Muitas espécies de palmeiras fornecem a palha, como, por exemplo, o ouricuri, ciago dos coronata, que recebe vários nomes dependendo da região do Brasil, mas é uma espécie muito conhecida aqui de Alagoas, cujas folhas são extraídas e fornecem palha. Palha ou para fazer telhado, cobertura de casas, ou para fazer artesanato, né? Então, essa palha do ouricuri, ela é extraída, é seca e é trançada para fazer cestaria. Yasmin, tá tudo bem? Tá. É para fazer cestaria essa palha e ela é comercializada. Isso aqui é feita com a palha do ouricuri. Lembrando, não é só a palha do ouricuri que é usada para essa finalidade. Tem várias outras palmeiras cuja folha é extraída, seca e usada como para fazer trançado, para fazer telhado como que é o nome? Meu Deus, como se fossem umas cabaninhas que o povo faz aqueles telhadinhos com a palha das palmeiras trançadas, tá? Outra palmeira muito famosa é a piaçava, a Thaleia funífera. O nome Piaçabuçu, de uma cidade daqui de Alagoas, vem desse termo aqui, piaçava. É uma região onde tem uma grande quantidade de Athaleia funífera, da piaçava, cujas folhas também são extraídas, secas e utilizadas para fazer a vassoura de piaçava, ou piaçaba. Tem gente que chama de piaçaba. Piaçabuçu quer dizer local cheio de piaçaba, cheio de Athaleia funífera. Gente, tudo bem com a arecácia? Tudo bem.
E agora mais um representante de monocotiledônia que a gente vai ver, e acho que vai ser a última por hoje, é a família que dá nome à ordem Poales, a família Poácea ou gramínea. Tanto faz eu usar o termo Poácea ou gramínea, uma família com cerca de 10.000 espécies e distribuição cosmopolita. Então, as poáceas, deixa eu desenhar. As Poácea ou gramínea é, sem dúvida, a família mais importante das angiospermas. Essa família ela produz sementes com uma grande quantidade de amido, um endosperma rico em amido, lembrando que endosperma é o tecido que vai nutrir o embrião, mas que a gente acaba consumindo esse tecido. Então, essas plantas, em geral, vão produzir sementes com endosperma amiláceo, rico em amido, e que o homem aprendeu a consumir muito isso, né? Então, a família das gramas, dos capins, a família do arroz, a família do milho, a família do trigo, a família poácea, tá? Então, essas plantas, em geral, também vão apresentar um caule alongado horizontalmente, do tipo rizoma, e desse caule também partirão folhas com bainha e limbo, folhas sésseis, tá? Então, tá lá a folha de poácea com bainha, são folhas em geral assim, espatuladas em forma de espada, e o limbo. Em geral, entre a bainha e o limbo, vai ter uns tricominhas assim. Isso é característico da família Poácea, que é conhecido como lígula, tá? Então, vai ter lá esses tricominhas, esse conjuntinho de tricomas que ocorre entre a bainha e o limbo, que é chamado de lígula. Deixa eu falar, Zé. As poáceas vão ter flores que também são muito características. São flores que são aclamídeas. Vocês lembram que são flores aclamídeas? Flores nuas, sem perianto. Então, as poáceas não vão ter nem sépala, nem pétala, as flores de poácea. O que vai ser a flor de poácea? Vai ser um pistilinho lá, um ovário, um estilete. O estilete vai ser plumoso, cheio de tricominha aqui. Vou botar aqui, ó. Estilete plumoso, cheio de tricoma, tá? Aqui tá o ovário. Esse ovário vai ter um único óvulo no seu interior. E 3 estames. É isso a flor de poácea. Tá? Vai ser um pistilo com ovário, estilete e 3 estames. Flor de poácea é isso. Envolvendo essa flor, eu vou ter 2 brácteas. Não tão grande assim quanto eu desenhei, tá? É tudo muito pequenininho. Mas eu vou ter 2 brácteas. A essa estrutura aqui, a flor com as 2 brácteas, dá-se o nome de espigueta, tá? Então, o que é uma espigueta? As poáceas vão ter espiguetas. O que é uma espigueta? É uma flor, a clamídia, sendo envolvida por 2 brácteas. Então, as inflorescências de poácea serão espiguetas.
espigas de espiguetas. Vamos ver se dá para vocês entenderem. O que é uma espiga? Um eixo alongado com flores sésseis. Só que as flores das poáceas vão ter essas duas brácteas. Então, vai ser lá as duas brácteas, o pistilinho com os 2 estiletes e 3 estames. 1, 2, 3. Vai ser lá, aqui vai ter outra espiguetinha. Um ovário, os 2 estiletes plumosinhos e 3 estames. 1, 2, 3, tá? Cada unidade dessa daqui chama espigueta. Então, a inflorescência de poácea vai ser uma espiga de várias unidades dessa. Espiguetas. Vamos ver na prática, né? Como é que é para vocês... Na prática, não. Nas plantas mesmo. Então, tá lá, né? Muitas aráceas vão ter esse hábito meio rastejante. Muitas não tem esse caule do tipo rizoma, esse caule tuberoso. Vai ter só um caule mais herbáceozinho, que é chamado de estolho. É um caule rastejante herbáceo, um estolho. Mas algumas algumas poáceas vão ter um caule subterrâneo chamado de rizoma. E aí, as folhas de poácea vão ser essas folhas com a bainha e a lâmina, o limbo foliar. E entre a bainha e a lâmina, eu vou ter essa estruturinha aqui, que é chamada de lígula, que nada mais é que um monte de tricominha. Essa lígula vai variar de espécie para espécie. Então, quem trabalha com poácea reconhece a espécie, muitas vezes, pela forma dessa lígula. Essa lígula pode ser um monte de tricoma, pode ser uma coisa alongada, vai variar de espécie para espécie, mas toda a poácea vai ter isso, esses tricominhas entre a bainha e a lâmina foliar, tá? E aqui que está a estrutura da inflorescência de poácea. Uma espiga, cada unidade dessa é uma espigueta. E como que é essa espigueta? 2 brácteas, isso não é sépala, não é pétala, é bráctea. As flores são aclamídeas, não tem nem sépala nem pétala, tá? Então, tem lá só o pistilo, formado pelo ovário, e os 2 estiletes plumosos, e 3 estames. Professora, Oi. o trigo é dessa família? Sim, senhor. O trigo, o arroz, tá? A aveia, a cevada. Os estames de poácea, eles são versáteis. Tá vendo? Eles são meio penduradinhos aqui. O que significa versátil? Isso, ser meio pendurado. Por que ele é pendurado? Porque essas plantas são polinizadas pelo vento, são anemófilas. Então, se eu tenho uma coisa pendurada, o vento vai bater, vai balançar esse estame e vai carregar os grãos de pólen. E esses grãos de pólen vão facilmente aderir, grudar nesses estigmas plumosos, tá? Então, toda a morfologia da flor é característica para uma polinização anemófila. Por isso que essas flores não têm perianto. Não precisa, o vento não enxerga, não precisa de ter um perianto bonito, vistoso, tá? Então, deu para entender como é que é a estrutura da inflorescência de poácea? Uma espiga, cada unidade. Não é assim, aqui o autor desenhou bem grandão e separado para a gente entender. Mas não é assim, é tudo muito juntinho, tá? Mas cada unidade dessa é uma espigueta, com 2 brácteas e a florzinha lá, séssil. 2 brácteas e a florzinha séssil. Essas brácteas recebem nomes, não precisa vocês saberem, mas uma é palha, outra é lêmina, mas não precisa saber, tá? A mais externa chama lema e a mais interna chama palha. Aqui, então, as 2 brácteas e a florzinha lá no interior. Isso aqui é a espigueta,
que vai formar a inflorescência. Cada unidade dessa é uma espiguetinha. Isso aqui que a gente está vendo meio verdinho claro são as brácteas, tá? Olha lá. Então, cada unidade dessa, uma espigueta. Vocês já viram isso? Às vezes, quando a gente está andando no meio do mato, tem umas plantinhas que a gente arranca assim, ó, puxa. Parece uma teclinha de piano que a gente puxa. Já brincaram disso quando eram crianças? De ficar destacando esse monte de espiguetinha? Já viram? Já viram, né? Então, isso aqui, então, cada unidade dessa, não esqueçam, é uma espigueta, ou seja, uma flor envolvida por duas brácteas. Olha aqui pretinho que a gente está vendo, os estigmas plumosos. Por que eles são plumosos? Para facilitar a aderência dos grãos de pólen. E toda florzinha de hipoácea vai ter 3 estames que são penduradinhos, versáteis, tá? Olha lá que bonitinho, tá? Então, aqui o ovário, os 2 estiletes, bem plumosinhos aqui, e os 3 estames versáteis, tá? A maioria, deixa eu falar uma coisinha, a grande maioria das poáceas apresentam flores monoclinas, ou seja, flor com androceu e gineceu, né? Vocês lembram que é monoclina? Então, tem lá as 2 brácteas, aqui o gineceu, uns estigmazinhos plumosos, e os 3 estames. É uma bagaceira aqui, mas... Tá? Então, a grande maioria vai ter flores monoclinas, ou seja, hermafroditas, com exceção do gênero Zea. O gênero Zea é o gênero do milho. Milho é uma das espécies desse gênero. O milho é a Zea mais. Mas tem outras espécies nesse gênero. Nesse gênero, as flores são diclinas, nesse único gênero. Ou seja, na base da inflorescência, eu vou ter flores femininas, só com gineceu, e no ápice da inflorescência, eu vou ter flores masculinas, só com androceu, tá? Então, na base, flores lá com as suas 2 brácteas, flores femininas, e lá no ápice, flores masculinas. Então, aqui, flores femininas, e aqui, flores masculinas. Então, no caso desse gênero, as flores são diclinas. Então, quando a gente chega no pé do milho, as inflorescências masculinas vão estar lá no ápice e a inflorescência feminina vai estar lá perto das folhas do milho. Então, tá lá. Deixa eu tentar... Tá aqui a florzinha feminina do milho, né? Aqui outra. A florzinha feminina do milho. Do milho ou de qualquer outro representante do gênero Zea. E aqui no interior, um único óvulo. Esse óvulo, quando for fecundado, vai virar semente. E essa semente vai preencher todo o interior desse ovário. Essa semente aqui preenche todo o interior do ovário. A daqui preenche todo o interior do ovário. Isso aqui que vai formar a tal da espiga do milho. Cada grãozinho do milho é um frutinho que veio do desenvolvimento de um óvulo. Tudo bem? Então, isso aqui, a espiga do milho é uma infrutescência. Cada grãozinho do milho é um fruto. Deu para entender isso, gente? Sim. Quando a gente está comendo a espiga do milho, a gente não fica tirando os cabelinhos do milho? Lá do meio, que está lá no meio?
Aquele cabelinho do milho nada mais é do que isso aqui, ó, que a gente está tirando. Os estiletes, que são bem grandões no caso dessa espécie, são gigantescos. Tá? E aquele monte de que a gente fica debulhando o milho, nada mais é do que um monte de bráctea que a gente está tirando. De cada uma dessas florezinhas, a gente fica lá tirando aquele monte de bráctea. Tudo bem? Deu para entender a estrutura? Sim. Sim? Então, como eu falei para vocês, para a gente finalizar, é a principal família das angiospermas do ponto de vista econômico. A gente consome, por conta dessa semente rica em amido, a gente consome quase que diariamente pelo menos um representante de poácea. Então, a cana-de-açúcar, né, que na verdade a gente está consumindo um amido, uma glicose, né? Só que a gente extrai do caule, não da semente. Mas a cana-de-açúcar, o trigo, o arroz, o milho, a aveia, a cevada, são representantes de poácea. 70% de todas as áreas cultivadas no mundo são cultivadas com alguma poácea. Então, a maioria das terras cultivadas, agricultáveis, né, acho, do mundo, são cultivadas com alguma poácea, 70%. 50% das calorias que a gente consome diariamente são provenientes de alguma poácea, tá? Em relação à ornamentação, elas também são importantes, todas as gramas, bambus, são representantes de poácea, também são espécies forrageiras, né? Várias poáceas são plantadas como pasto para o gado. Infelizmente, muitas dessas poáceas que são plantadas, elas são plantadas com poáceas exóticas, muitas vezes africanas, que são extremamente agressivas e competem com as nossas plantas e acabam ganhando, porque elas são muito rústicas, muito agressivas. Então, elas foram trazidas para o nosso país para serem usadas como espécies forrageiras, para serem plantadas para o gado, né? Mas acabam trazendo problemas ecológicos para o nosso país. Algumas são medicinais, né? Como capim-limão, citronela, e muitas delas também formam biomas no nosso país. Os campos sulinos são marcados pela presença de poácea. Então, aquele bioma do sul, campos sulinos, eles são marcados pela presença de poácea. Então, todas as gramas, capins, são representantes de poácea. Algumas delas, como a braquiária, são extremamente agressivos, né? Foram trazidos da África para alimentar o gado, mas, infelizmente, se alastraram, competem com os nossos capins e ganham na competição e acabam ocupando todo o espaço que seria ocupado por algum capim, alguma grama brasileira. Todas as espécies de grama, né? Então, tem grama para tudo que é tipo de gosto e tudo que é tipo de ambiente, todos representantes de poácea. A cana, os bambus, cana, na verdade, são várias espécies de cana, tá, gente? Não existe uma espécie só. De várias espécies, tem pelo menos 6 espécies que a gente consome o açúcar do caule, não tem uma espécie só. A mais conhecida é Saccharum officinarum, mas tem outras, não tem uma só. Vários bambus também são representantes de poácea. O milho, como eu falei para vocês, do gênero Zea, tem várias espécies nesse gênero, não tem só o milho é uma das espécies, Zea mais, e que esse gênero, como eu falei para vocês, apresenta flores diclinas. As flores masculinas, elas estão no ápice da planta, reunidas em inflorescências no ápice da planta, e as flores femininas reunidas em inflorescências mais na região basal da planta. Obviamente, isso é estratégico, né? Porque o vento vai carregar o grão de pólen daqui e vai cair nas flores femininas que estão aqui embaixo. E esse cabelo do milho que a gente vê nada mais é do que os estiletes dessas flores, que são extremamente longos. Lembrando que isso aqui é uma inflorescência, que eu vou ter várias espiguetas.
As poáceas formam biomas no mundo, né, como as pradarias, estepes, véltices e pampas no sul do Brasil, os campos sulinos. Então, esses biomas encontrados tanto no hemisfério norte, como, aqui não está marcado, mas os campos sulinos no hemisfério sul, ou pampas, são marcados pela presença de poácea. São biomas naturais, isso aqui não é porque foi desmatado. Esses biomas já são assim, não adianta eu plantar árvore aqui, eles já são naturalmente campestres, marcados pela presença de poácea, são as pradarias ou véltices lá na Rússia, né? Pradarias nos Estados Unidos, e véltices é essa mesma aparência de bioma, essa mesma fisionomia, só que na Europa. Tá? Aqui, né, um cenário do Rei Leão, onde a gente tem do filme mesmo, isso aí eu tirei da tela de cinema, onde a gente tem esse tipo de bioma, então, né, marcado pelas poáceas, tá? No sul do Brasil, esse tipo de bioma é conhecido como pampas ou campos sulinos. Percebam, essas poáceas são naturais. Às vezes a gente olha e acha que isso foi desmatado, chega alguém e vai querer plantar árvore aqui. Mas não, é naturalmente herbáceo. 90% do que ocorre nesses biomas é alguma poácea, é algum representante de gramínea ou poácea. Gente, por hoje era isso que eu queria falar para vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta? Para mim ficou bem claro. Ficou?